Ele é natural de Belo Horizonte, já foi militante e trabalhou com projetos sociais. Antes de ingressar na vida pública, era comerciante. Se considera estudioso e vê a política como ferramenta de transformação da sociedade. Mas não é à toa, pois corre nas veias o sangue de Otomar de Souza Pinto, seu tio-avô, que foi governador de Roraima. O desejo de se sentir representado na administração pública o levou a ser candidato em 2016 a vereador e agora exerce o segundo mandato. Na última eleição, foi o mais votado na capital e atualmente faz parte do Partido Republicano. O Conversa Política desta semana é com o vereador de Boa Vista, Ítalo Otávio. O que o Ítalo fazia antes de entrar para a política? Bom, antes da política eu era um militante, né, da própria política, né, sempre trabalhei com trabalhos sociais, mas eu tive loja de aluguel de carros, era empresário aqui no município. Comerciante, né? Não um comerciante grande, mas um comerciante que gerava emprego, gerava rendas. Então eu tinha essa minha vida, mas sempre trabalhei desde os meus 18 anos, né, com engenharia civil, consultoria, prestação de contas. Então essa era a minha vida antes de ser um político. E como é que você desenvolveu esse interesse em trabalhar com a política ali, sendo alguém da área, digamos assim, empresarial? Bom, eu sempre fui um jovem estudioso, né, onde eu me interessava muito pela política. Né, sabemos que a política ela é a ferramenta de transformação de uma sociedade. Então eu sempre busquei me sentir representado, não necessariamente que eu fosse, né, o parlamentar em si. Então eu queria entender, sempre gostei, sempre estudei, apoiei pessoas em que eu acreditava e com o passar do tempo foi virando tanto uma vontade pessoal como as pessoas que me cercavam me viam. Não, acho que você seria um bom vereador dentro do nosso município. E também há uma veia política, né, na minha família. Eu sou sobrinho neto de um ex-governador, Otomar de Souza Pinto, né, aqui dentro do estado de Roraima. Apesar de não ser um projeto familiar, eu entrar na política foi muito mais um desejo meu. Então, eu sempre me interessei muito, eu via... Então, você era aquele da família que toda a roda de familiar ali estava debatendo política, é isso? Sim, eu via na minha família a vontade do bem-estar das pessoas, da política sendo feita da forma correta, né, os benefícios chegando até as pessoas. Então aquilo me interessava, eu gostava daquilo. Então eu sempre cresci, né, nesses arredores. Era presidente de turma, era o líder do futebol, então eu sempre tive essa... Então você teve um início, vamos dizer assim, a formação política sempre foi dentro desses movimentos estudantil, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. E antes da vereança, fazia gincana de doação de sangue, coletava cestas básicas para famílias necessitadas, né? Então a gente sempre teve nesse movimento, sempre estivemos, né, nesse trabalho, e que veio a coroar para as pessoas também conhecer, né, um pouco daquele personagem, daquela pessoa que seria candidato a vereador aqui pelo município de Boa Vista. Bom, e aí, em algum momento, você viu que era uma oportunidade de entrar, de fato, para ser vereador. Como é que isso aconteceu ali? Não, chegou um momento em que a gente apoiou uma pessoa que tinha vencido as eleições e as pessoas já falavam assim, agora é a nossa vez. Né? E eu era essa pessoa nomeada por um grupo de amigos, pelo um grupo do futebol, pelo um grupo do movimento cultural, pelo um grupo de jovens, tanto que na legislatura passada, quando eu venci as eleições em 2016, eu era o vereador então mais jovem da Câmara Municipal de Boa Vista, então era um desejo coletivo, não era uma vontade minha ou de um grupo de empresários, não, era uma vontade de ver aquela pessoa que tinha arrojo, que o que se dispunha a fazer, fazia com muita vontade, fazia bem feito, com verdade. Então acabou que, mesmo sem fundos partidários, sem interesses e mãos de grandes políticos, nós fomos o 4º colocado, né, numa eleição... Isso em 2016? Isso em 2016. Certo. Como é que foi essa primeira experiência como vereador?
Álvaro, para ser bem transparente com você, um pouco frustrante quando nós entramos, porque a gente achava que as coisas seriam muito mais fáceis. Não se assuste, tá? Porque eu ouço isso de muitos vereadores em Manaus, em Roraima, todos falam dessa frustração. Quando a gente entrava e eu ia no bairro Nova Cidade, nossa rua está ruim, e eu levava aquela demanda para a Secretaria de Obras, eu tinha a sensação que com muita agilidade eles colocariam ali dentro de um plano de asfaltamento, de pavimentação, e a gente via que aquilo não acontecia. Eu andava de ônibus e via que o ônibus não passava em determinada rua, a gente comprovava a inviabilidade ou a falta de eficácia da própria rota de ônibus, e a gente não via aquilo acontecendo, demorava muito, pegava assinatura, fazia abaixo-assinado. Então a gente foi entendendo e ao mesmo tempo nascia ali um vereador que prestava muitas contas, né, do que podia fazer e o que não podia fazer. Com essas carências de informação, eu fui explicando para as pessoas que me procuravam com muita verdade: não, eu não consigo fazer isso, eu consigo lhe representar dessa forma. Ou seja, era um choque de realidade entre a possibilidade do poder que o vereador tem e a realidade de você entender que a frustração daquela população que te procurava virava a tua frustração também. Porque, perfeitamente. Na verdade, você não conseguia resolver, né? Exatamente, porque assim, se nós fizemos uma campanha, né, onde nós nos dizíamos estar presente para as pessoas, não adianta só você ouvir, você tem que escutar os problemas dela e tentar solucionar os problemas, né? O vereador, eu costumo dizer que ele tem o poder de ver a dor das pessoas, não quer dizer que ele vai solucionar, né? Mas de levar aquilo para frente, né? Buscar a secretaria competente, oficializar, fazer projetos. Como é que equaliza isso na relação com o teu eleitor? Porque veja, em algum momento o eleitor também começa a cair nessa realidade. Poxa, eu tenho alguém que até me ouve, né? Alguém que eu vejo que está levando o meu problema para o poder público, mas agora estou vendo que essa pessoa também ela não tem essa força para me ajudar a resolver. E aí, como é que você, vereador, equaliza isso com o teu eleitor? Bom, primeiro ponto importante colocar nisso é que com tudo que eu prometi na minha campanha em 2016, com 1 ano e 8 meses, eu resolvi tudo que dependia de mim. Ou seja, tudo que as pessoas falavam: você vai fazer isso? Você falou que ia fazer. Eu fiz com 1 ano e 8 meses. De 4 anos, projetos de leis voltados às escolas, carteira de vacina. Não, e tinha coisas que realmente aconteceram, né? Tá. Leis que aconteceram, grades que entraram dentro das escolas, mudanças de leis aconteceram. Então nós conseguimos fazer projetos sociais que nós falamos que íamos fazer, fizemos, né? O que a gente fazia antes, a gente intensificou, melhorou e fez as coisas acontecerem. Então as pessoas sentiram essa verdade. E eu acredito que o meu prestar contas, ele acaba sendo uma verdade tão importante para as pessoas que, na minha reeleição, por mais que tenha muitas coisas que era para o executivo fazer, as pessoas confiaram em mim um novo mandato, a ponto de eu sair de 4º colocado para 1º colocado. Pois você foi o mais votado, né? Então, ou seja, eu acho assim que se as pessoas se sentissem frustradas, elas buscariam um novo candidato. Claro que não são as mesmas pessoas que me escolheram. Porque talvez, né, o eleitor ele tenha essa visão também, né? Por mais que você não tenha o poder de resolver, mas a gente precisa de alguém combativo para pelo menos poder cobrar. Perfeito. Né? E eu acho que foi esse o meu papel, né? Quando um problema estava ali, a gente oficializava e não conseguia resolver, eu buscava o Ministério Público, eu buscava a população, eu explicava o que estava fazendo, né? Cobrava com muita força, né, do Executivo. Então eu também acredito que as pessoas devam ter enxergado isso que a gente acabou de comentar. Bom, você teve obviamente, duas experiências já nessa relação com o poder municipal. Na primeira você teve com uma prefeita que já era não, né? Não. Era a Tereza. Tereza. Né? Você teve a relação com uma prefeita que já vinha de uma série de mandatos. Sim. Né? E depois você teve uma relação com o prefeito novo, que apesar da ligação com o grupo político da prefeita, era um prefeito novo, que poderia, inclusive, ter uma conduta diferente em relação às demandas da sociedade. Como é que você avalia essas duas experiências? Como é que foi a relação de um vereador
oposição a uma prefeitura que era praticamente dominante ali naquele momento, e uma nova prefeitura que poderia ter feito diferente. Eu não sei como é que foi. Está fazendo diferente ou não está? Bom, na verdade, assim, eu acho com muita naturalidade, né? Eu acredito que ao você sair de casa, ao você ir trabalhar, ao você se encontrar com sua equipe de trabalho, você não pode ser diferente do que você é, né? Então, o que você constrói, ele primeiro tem que ser plantado, tem que ser estudado, tem que passar uma verdade para quem ele arrodeia, para que as pessoas que saem daquele círculo do seu trabalho, eles sejam contagiados. Quando eu entrei como vereador, eu não tinha a experiência da vereança. Então, eu não sabia analisar um diário oficial, eu não sabia os recursos do Fundeb, do SUS. Então, ao longo do tempo, com erros e acertos, a gente foi aprendendo, né, um mandato de vereador que, no caso com a prefeita Tereza Surita, terminou a gente muito distante, né? Eu não tive um relacionamento com ela, eu fiz um trabalho de oposição muito forte dentro da Câmara Municipal de Boa Vista, cobrei processos, tentei instaurar comissões parlamentares de inquérito, então eu fiz esse trabalho, né, de cobrança, né, que resultou, né, numa reeleição. E depois que terminou esse pleito eleitoral que sai Tereza, entra Arthur, tentei o diálogo com o prefeito Arthur Henrique, iniciei o trabalho dele dizendo que posso sim, né, estar aqui com você, posso lhe ajudar aqui com pautas, conheço os problemas dos bairros periféricos, conheço a situação de rua, conheço os gargalos culturais, conheço aqui os problemas que a gente pode sanar dentro dos serviços públicos, dos servidores públicos, e nós iniciamos um trabalho. A partir do momento em que eu via que o prefeito Arthur Henrique ele estava muito mais preocupado com a imagem que ele iria passar para a sociedade, com que um trabalho de resultados, eu comecei a me afastar. Exemplo disso, eu faço parte... Como é que uma pessoa está preocupada com a imagem para a sociedade... E não demonstrar resultados? Muito simples essa resposta. Eu faço parte do Republicanos e tinha uma aproximação com o ex-deputado federal Jonathan de Jesus, né, recém-nomeado ministro do Tribunal de Contas da União, muito forte. E eu levei para ele o seguinte planejamento. O Arthur colocou como projeto de campanha dele, Jonathan, colocar creche em todos os bairros e zerar a fila da creche. E o Jonathan falou: Ítalo, vem para Brasília. Fui para Brasília, tive reuniões no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e nós garantimos ali o maior recurso possível que o Norte já tinha visto para implantar creche em todos os bairros da nossa cidade. E aí? O Arthur recusou. Não acredito. E ele recusou, eu tenho vídeos que comprovam isso, eu tenho ofícios em que eu enviei a ele. Ele não quis pelo recursos vir de um grupo que não pertencia a ele. E ele foi muito categórico: não posso aceitar. Prefiro ver aqui com a minha contrapartida, e a partir daquele momento eu não fazia mais parte do grupo de situação, porque não dava para eu mascarar, né, um trabalho em que a gente estava ali batalhando, eu e o vereador Sandro Baré fomos a Brasília, garantimos esses recursos. Isso era quanto em volume? Só pra gente... Se eu não me engano, e eu posso estar errado, era acima de 40 milhões de reais para fazer creches de pequeno, médio e grandes portes. Né? Então, dependendo do bairro, dependendo do bairro, claro que tinha que ver terreno dentro dos bairros, acedência. Aí é o lado da prefeitura. E hoje a gente carece desse serviço. Iniciou mais uma vez o ano letivo, com pessoas, mães, não conseguindo colocar seus filhos em creche, pessoas necessitando desse trabalho. Então, a partir daquele momento, eu não conseguia mais fazer parte de um grupo que que precisava fazer política eleitoral e não política de transformação. Isso é um grande problema, né, vereador? Porque me parece que esse tipo de conduta só demonstra, né, que a política, ela, em alguns casos, me parece que no caso desse prefeito, precisa evoluir. Com certeza. Porque tem coisas que não são partidárias, tem coisas que são sociedade. Né? Então, não tem bandeira política em algumas situações. Educação é uma delas. Né? Sim. Então, eu acredito que todo político, principalmente quem é executivo, governador e prefeitos, ele precisa ter uma relação de diálogo
com deputados federais, que são aqueles que lá de Brasília conseguem enviar recursos. Ele precisa ter uma relação com os senadores para que consiga trazer recursos, porque você precisa ser criativo nesse aspecto. É óbvio que quando você coloca uma creche, depois fica, né, o resíduo do recurso próprio para administrar essas creches. Mas você tem razão, porque a sociedade, muitas das vezes, ela não enxerga que uma prefeitura, e aí eu não falo só de Boa Vista, mas qualquer prefeitura, ela tem um orçamento. Esse orçamento, ele é relativo à sua arrecadação. E essa arrecadação, ela tem um limite, todo ano, né? E muitas das vezes ela não é suficiente para fazer aquilo que uma cidade precisa. Aí você tem que lançar mão de quê? De convênios, de recursos federais, tanto de secretarias, né, ou de ministérios, quanto do próprio governo federal. Para isso você precisa de deputados federais e senadores. Para isso, o político ele tem que entender que a política ela é feita para a população. A política não é para o seu curral eleitoral, para o seu grupo político. É claro que você precisa de alianças, até mesmo para que o deputado federal ele tenha os seus recursos, ele garanta recursos, faça defesas em Brasília. Você precisa ser parceiro dele, mas você precisa saber que a coisa precisa chegar na ponta. Nós temos um hospital da criança, que é o mesmo hospital há 30 anos. A nossa população nos últimos 5 anos praticamente dobrou e a gente não tem ampliação e nem um planejamento de um novo hospital. Nós somos a única capital que não tem uma unidade de pronto atendimento para a nossa população. Então a gente fica refém de políticas públicas de um prefeito que se esconde atrás de uma cadeira, né, que prefere não fazer alianças, que tem um distanciamento do governo do estado, que tem um distanciamento do governo federal, que tem um distanciamento dos políticos que poderiam estar ajudando ou o auxiliando com empreendimentos como viadutos para tirar gargalos da nossa cidade, empreendimentos como pontes, empreendimentos como novas escolas, empreendimentos como próprios hospitais e UPAs, né, para que a gente pudesse administrar os problemas da nossa sociedade. Nós estamos tendo um crescimento muito grande da classe do autista, nós estamos no mês de alusão ao autismo, né, e até agora não temos um centro especializado para autistas. E o que está para vir, o empreendimento que está por vir, além das obras atrasadas, ele não vai dar nem... ele não vai conseguir atender as demandas dessa classe que tanto cresce, que tanto precisa de atenção, e a gente fica à mercê disso. Então as políticas aqui, elas estão muito atrasadas e aquém do que a nossa sociedade precisa. Agora, Ítalo, essa relação com o poder municipal, dos vereadores, ela, na verdade, em qualquer cidade, você tem, obviamente, essa divisão de polos, né? Às vezes de uma forma mais ampla, outras de uma forma mais restrita, mas a verdade é que numa cidade onde você precisa do outro ente para poder realizar coisas, eu acho que não cabe uma conduta nesse sentido, né? Não cabe. E a gente vê com muita verdade que o prefeito ele não tenta o diálogo, ele é um prefeito de primeiro mandato que se esconde muito, né, das pessoas, dos problemas, se esconde dos problemas, ele tem um diálogo apenas com aqueles vereadores que votam com ele, os vereadores que opinam, que criticam, que levam demandas, são simplesmente descartados. Um vereador que já teve greve, que teve paralisação de professores, greve de cuidadores, enfermagem e sindicatos da saúde sinalizando que irão fazer greve logo, né? A gente vê que ele não tem uma ótica voltada para o serviço público, e que aconteceu agora na Câmara. Ele enviou um plano de cargos e carreiras e remuneração para a Câmara, que é um sonho de todo servidor. É o PCCR dos professores? Sim. Eu queria que você explicasse. Não apenas dos professores, de todos os servidores públicos. Da saúde, da educação. Eu queria que você explicasse isso, porque a gente acompanhou as notícias e eu, de fato, não compreendi assim, toda a dinâmica do que aconteceu. Eu queria que você explicasse. Eu sei que houve um projeto que foi enviado à Câmara Municipal e dali, em
tese, a luta era de todo o serviço da educação é que seja aprovado. Claro, o PCR, claro. Né? Na verdade, O que assim, aconteceu? todos os políticos, eles anseiam em votar e aprovar um PCCR. Né? A gente sabe que a gente não consegue almejar todos os avanços financeiros que todas as categorias necessitam. Né? Eu acho que nenhuma prefeitura comporta pagar aquilo que o servidor quer, mas ele tem que, por lei, atingir aquilo que é lei de atingir. Mas todo político quer votar, quer aprovar um PCCR, para que o funcionário sempre fale, olha, a gente teve um novo PCCR em 2013, agora em 2023, e a gente vê os avanços. O que acontece é que a gente viu um prefeito mandando um PCCR unificado, sem respeitar as peculiaridades das categorias, uma confusão dentro de um projeto que muito mais parecia uma minuta do que um projeto, né? Um projeto onde não foram escutados todos, aonde falava, vamos conversar, está aqui o PCCR antigo, aponte aqui os erros. Depois que as pessoas que receberam apontaram os erros, ele veio com outro, não deu importância para o que foi apontado, chamou pessoas de cargos comissionados para elaborar um projeto, ou seja, quem vive o plano de cargos e carreiras foram rejeitados nesse processo de construção. Depois, direitos adquiridos foram tirados. Então, erros de português dentro do PCCR. Então, o que para muitos poderia ser ali o sonho virou um pesadelo. Né? Aí começaram a lutar para não aprovar aquilo. Aí começaram a lutar para que o prefeito retirasse aquele PCCR, porque parecia que não podia, ele não pode, ele não mandou isso para a Câmara, não mandou. Em menos de 14 horas já tinha gente chorando, né, com o PCCR que foi enviado para a Câmara. E aí nós, vereadores, tivemos ali a responsabilidade de fazer audiências públicas, de correr atrás, de ouvir, e uma só voz, né, com raras exceções, as pessoas não queriam aquele PCCR e pedia que o prefeito retirasse. Eu, enquanto presidente da Comissão de Justiça, vendo os erros e notando a ausência de impacto financeiro em um projeto que é obrigatório ter um impacto financeiro, fiz um parecer, né, da Comissão de Justiça, opinando pela negativa dele, né, um parecer opinando pela inconstitucionalidade dos atos da Prefeitura. E os vereadores, de forma ágil, inteligente, né, em sua maioria, aprovaram o parecer contrário para esse projeto. E aí conseguiu barrar, então? A gente conseguiu barrar, né? E aí a gente mostra o que a gente vinha falando, né? O amadorismo de como é tratado um projeto tão importante, porque nenhum vereador quer ir contra um projeto do Executivo. Sim. Então a gente vê e percebe, né, o erro aí e pontualmente o desequilíbrio, né, da gestão com relação a isso. Quando você vê uma situação dessa, você entende que tem alguma coisa muito errada, porque primeiro que, como a gente ressaltou aqui, né, um PCCR ele é algo que toda categoria deseja. Quando você vê a própria categoria indo contra um projeto desse, significa que o próprio poder público não cumpriu a sua obrigação, que é o quê? Esse é um plano de vida profissional para milhares de pessoas. Então, é óbvio que para essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. Com certeza. Compreendendo, inclusive, que em algumas questões não conseguiríamos atendidas. Perfeito. É fato, isso em do Brasil você vai ter esse tipo de coisa. Entretanto, a partir do momento que você discute isso de forma ampla, quando isso chega para votar, está todo mundo de acordo. Perfeito. Né? E isso me parece que foi ignorado, né? Sim, sindicatos, né, que tem ali tem o seu conselho, né, do SUS, que tem as suas peculiaridades, não conseguiram ser ouvidos, e depois que viu o projeto chegar à Câmara, né, a Prefeitura tentava remendar, como eu tenho dito, ela enviou o bolo e depois ela quis discutir os seus ingredientes, e aí já era tarde demais. Nós fizemos uma campanha, né, para retirada do PCCR e não foi atendido, então a gente viu ali as inconstitucionalidades, apontamos ela através de um parecer e votamos ela. E agora o que fica
a prefeitura mandar um novo PCCR. Agora, isso só foi possível porque você foi presidente da comissão, né? Sim, a gente conseguiu perceber isso. Se não tivesse isso, talvez não tivesse conseguido ter um parecer desse. Porque o discurso da prefeitura é: vereadores, apontem as emendas e aprovem as emendas. E a gente já viu acontecer dentro da Câmara vereadores mudarem texto da prefeitura com as suas emendas, depois ela apontar inconstitucionalidade. Então nós iríamos ficar reféns de uma vontade do executivo depois. Então a gente preferiu, pelo parecer, ter encontrado esse dispositivo, preferiu votar, né, após uma audiência pública onde todos pareciam, né, e demonstraram que o PCCR não contemplava ninguém ou quase ninguém. Ô Ítalo, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar um pouco sobre política. Nós vivemos aí momentos de mudança no cenário político nacional que, por incrível que pareça, por algum motivo, talvez pensado ou não, ninguém sabe, Roraima acabou indo para o centro dessa discussão a partir daquela situação envolvendo a questão humanitária das tribos Yanomamis. E a gente, obviamente, enxerga claramente, né, que há um vazio entre a narrativa que o mundo inteiro quer empregar e a realidade de quem vive aqui no estado de Roraima como um todo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando eu falo para as pessoas, olha, a gente tem que entender que Roraima, o seu principal símbolo é um garimpeiro. Então isso tem um significado muito grande para as pessoas que vivem no estado de Roraima. Então é muito difícil, às vezes, a gente levantar esse discurso lá fora, porque as pessoas não conhecem o quanto isso faz parte da cultura do estado de Roraima. É óbvio que estamos falando de uma pauta, né, a nível federal, né, nós quando viemos para cá, e o meu âmbito de atuação ele é o município de Boa Vista, a gente primeiro vê a fragilidade, a vulnerabilidade dos povos indígenas quando eles vêm para Boa Vista sacar o seu dinheirinho que vem ali, e a gente vê como nossas ruas elas estão ali desses indígenas que moram, né, em suas áreas, né, em suas áreas demarcadas. A gente vê o tanto que há essa fragilidade, e eu mesmo, né, já provoquei FUNAI, audiência pública, já fiz documentos solicitando, né, porque a gente vê nas nossas ruas aqui na capital, índios embriagados, índios batendo em crianças, índios recentemente indo para terrenos baldios, índios, né, provocando acidente de carro, índio tacando pedra em carro. A gente vendo isso daqui e tem se tornado comum, que agora não é tão mais comum. As pessoas estão apenas divulgando isso. Mas há 3 anos atrás, eu já levantava essa bandeira e já levava isso, né, como um relatório do que acontecia dentro da nossa cidade. Eu sempre tomei a precaução de não invadir uma esfera que não é de minha competência. Mas o que a gente vê é isso, né, com o novo plano, né, de governo, e agora um governo federal, né, de acabar com a exploração de minerais, né, e se respeitar os povos, né, e as suas áreas demarcadas, né, essa grande fiscalização, né, para finalizar esse garimpo e esse comércio ilegal, que vários problemas, né, estavam sendo jogados para debaixo do tapete durante muito tempo. Hoje a gente consegue já ver na nossa economia local uma onda de desemprego, uma onda de pessoas buscando ser mototáxi, motorista de aplicativo, de investir em tal coisa, as pessoas já rumando para outros centros comerciais, porque desde os primórdios, desde muito tempo, como você mesmo colocou, o garimpo ele é aqui um trabalho que muitos são empregados, né, e que vão para essas áreas para explorar. Porque exatamente nesse ponto. Eu tive uma discussão com alguns estudiosos lá em Manaus sobre isso, porque eu conheço, obviamente, um pouco mais de perto a situação de Roraima, e eu dizia isso para eles. Essa questão de legal e ilegal é uma questão de regulamentação. Perfeito. Isso não se trata de uma atividade. No mundo inteiro você tem comunidades que vivem da exploração mineral legal.
A gente chama de garimpo ilegal porque não existe uma lei que regulamente, mas isso não transforma as pessoas que trabalham nesse segmento em criminosos ou pessoas abjetas que estão ali destruindo tudo. Na verdade, o que as pessoas almejam é uma regulamentação para que elas possam exercer essa atividade, aí sim, de acordo com uma determinada lei, que até hoje não foi feita. Né? Sim, nós aqui geograficamente somos muito distantes, né, do centro do país. Demorou muito para a gente desenvolver, né, algumas coisas. Ainda temos impactos da nossa energia elétrica, da ausência de indústrias, estradas que possam escoar. Nós somos reféns, né, do funcionalismo público, do contra-cheque. Então, aquelas pessoas, né, que criaram suas famílias no garimpo, se criou aqui em Roraima a cultura do garimpo. Né? E pessoas que investem dentro do Estado... Que não é pouca gente, é isso que não tem que entender, não é gente. só um grupinho. Não, né? não. Eu não posso lhe dizer, Álvaro, que é uma bandeira minha de trabalho, porque não é. Sim. Não é uma expertise minha conhecer a realidade dos garimpos, porque não é. Eu não me aprofundei nesses assuntos. O que eu sei é que a nossa cultura sempre foi muito voltada para o garimpo. Né? Então, a gente agora precisa que os deputados entendam o que está acontecendo, tenham visto, né, o senador Messias Jesus lutar para o bem-estar dos indígenas, mas ao mesmo tempo cuidar daquelas pessoas que trabalhavam no garimpo dentro do nosso estado. Então, falam-se em 20 mil famílias trabalhando dentro do garimpo, falam em 80 mil, eu não tenho essa dimensão, não é uma expertise minha de trabalho, mas que sim, a gente precisa respeitar os indígenas que estavam lá, políticas assistencialistas têm que acontecer, a gente precisa preservar a cultura que é exercida lá dentro. Fico com o coração apertado quando vejo imagens de desnutrição, quando vejo exploração sexual, quando a gente vê que há mortes acontecendo lá dentro, exploração escrava que aconteciam. Quando isso chega, né, isso me parte o coração, mas a gente precisa também criar e saber que agora nós iremos fadado aqui a ficar com desemprego, taxa de desemprego muito grande, né, que nós iremos ter aqui um crescimento da violência. Eu acho que aí, vereador, nesse ponto eu acho que tem sua competência. Vamos falar da cidade de Boa Vista. Como é que Boa Vista vai lidar com esse êxodo, essas pessoas que estão saindo de lá? Vamos lá, porque não vão para os municípios daqui. Exatamente, é isso que a gente tem que entender. Se já é difícil você viver numa situação de garimpo, imagine sem o garimpo. Ele não vai para o interior, onde tem muito menos oportunidade de emprego, de trabalho. Ele vai vir para a capital. Isso é natural em qualquer movimento econômico. Você vai buscar onde tenha mais possibilidade de conseguir alguma coisa. Boa Vista já tem a questão dos venezuelanos, né? Já ia falar. E agora tem a questão do pessoal do garimpo. E tem dos indígenas, porque a gente também precisa entender que os indígenas vêm para cá, né? Sim. Isso as pessoas não falam, né? Não, vamos perceber que quando há um problema em determinados municípios de saúde, eles recorrem também à Boa Vista, o que vai inchando e inflando nossas unidades básicas de saúde, nossas escolas, né? Aqui já é uma realidade que nós precisamos de professores bilíngues para darem a aula dentro de sala de aula. Há turmas onde a língua venezuelana ela já é maior do que a brasileira, sim, né? Então, lá atrás o governo federal priorizou em colocar os abrigos, né, para os venezuelanos dentro da cidade. Então isso acarreta um inchaço, né, das unidades básicas de ensino, das unidades básicas de saúde. Então precisa haver políticas para crescer esses empreendimentos de saúde, educação e até mesmo entretenimento. Precisamos crescer a segurança das nossas ruas, das nossas praças, através, eu estou falando agora como município de Boa Vista, estou falando como Boa Vista, mas nós também precisamos criar políticas, né, de gerar empregos e qualidade de mão de obra aqui dentro da nossa capital. Está na hora da gente trazer indústrias para cá, está na hora da gente trazer para cá comércios, né, que vão melhorar o
manejamento dos nossos adolescentes e jovens para dentro desse mercado de trabalho, porque se nós ficarmos aqui apenas enxugando gelo, daqui a pouco nós estamos vendo facções muito melhores organizadas, não que elas já estejam organizadas, nós estaremos perdendo os nossos jovens para a criminalidade, nós estaremos perdendo a oportunidade de mandar daqui grandes esportistas, jovens aqui que virarão prefeitos, vereadores, advogados, porque nós não estamos entendendo tudo o que está acontecendo e estamos apenas fazendo aquele trabalho paliativo de estar aqui fazendo o trivial, né? Mas me interessou a questão da educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre esse diagnóstico da questão da língua, que hoje a maior parte já é venezuelano. Como é que é isso? Bom, cerca de 4.000 alunos na rede municipal são venezuelanos, né? Então, quando eles entram aqui sem passar pela creche, a língua deles é o espanhol fortemente. Eu já fiz visita em escolas onde, dos 30 alunos dentro da sala, um aluno é brasileiro. É óbvio que isso ele é muito mais setorial. Isso acontece muito fortemente no 13 de setembro, onde tem ali os rondons. Isso acontece muito fortemente no bairro Tancredo Neves e Caimbé. Isso acontece muito fortemente no Cidade Satélite, onde vários venezuelanos foram morar, né, no Vila Jardim e ali nas partes ali que são mais acessíveis, né, para as pessoas de baixa renda. Então, sim, isso é uma realidade aqui dentro, e essas crianças elas são incluídas no planejamento de ensino, e elas estão desassistidas e, consequentemente, elas ficam desassistidas, e os brasileiros também, filhos, né, óbvio, de brasileiros aqui ficam desassistidos. Mas aí a minha pergunta é, falta vaga para brasileiros? Por exemplo, para filhos de brasileiros ou de venezuelanos? Não, as vagas elas acabam acontecendo com uma certa encaixes aqui tem acontecido. Creches sim faltam, mas educação, escolas, elas precisam, é obrigação, né, que a prefeitura encaixe essas crianças nas escolas. Eu não estou dizendo que há falta de vaga para os brasileiros, mas que há hoje uma carência e o ensino está sendo prejudicado, sim, isso está acontecendo, sim. Bem. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco agora de futuro, né? Vamos falar um pouquinho daqui para frente. Como é que o senhor enxerga os desafios de Boa Vista para os próximos anos? Então, vamos colocar aí vamos dizer assim, nessa sopa, né? Essa questão dos Yanomamis, a questão dos venezuelanos, agora uma possibilidade de aumentar a demarcação de terras, o que vai impressionar ainda mais o setor produtivo do Estado. Você tem uma agricultura que tem uma relevância para a economia, né? E os desafios de uma cidade que ainda vive muito sob digamos assim, a força do contra-cheque do poder público ou de serviços públicos federais ou estaduais, né? Como é que o senhor enxerga aí os caminhos para o futuro dessa cidade e desse estado? Eu acho que a entrevista ela foi se conduzindo, né? Início, desenvolvimento, estamos indo para essa conclusão, e a gente não pode esquecer como a gente começou esse nosso bate-papo, essa entrevista, onde a gente falava da importância da política na transformação das pessoas. Então, a sua pergunta, ela não só é perspicaz para uma TV ou uma entrevista do Amazonas, né, mas como também ela fecha esse ciclo desse conhecimento com muita propriedade. Primeira coisa que acredito que deva ser feita com muita urgência é uma união entre governo do Estado e Prefeitura Municipal de Boa Vista. A gente precisa acabar com esses problemas eleitorais, esses problemas partidários, e a gente ter agora, saber que nossa segurança em Boa Vista precisa do governo e precisa da prefeitura, educação, saúde, lazer. Então a gente precisa acabar com isso. Depois a gente precisa se unir como bancada de deputados federais e senadores para que a gente não perca o que estava numa crescente muito grande, né, com o planejamento do governador Antônio Denário
da soja, da pecuária, né, da plantação, né, de tudo que está acontecendo, para que a gente tenha essa criatividade de sair do contra-cheque e explorar, né, a economia primária. Então, depois que a gente consegue ver isso, é de fato trazer investidores para dentro do nosso estado, a gente conseguir dar aos jovens a oportunidade, e a gente oportunizando esses jovens, a gente faz com que a renda fique no bairro dele, no mercadinho dele, e com isso, né, os empresários passam a contratar, passam a ter um pouco mais de autonomia, né, nesse sentido. Então a gente precisa agora dessa união sem vaidade, desprovida, né, de benefícios partidários. Então acho que a primeira coisa que tem que acontecer é isso. E o futuro, ele tem que ser pensado aonde nós queremos estar daqui a 10 anos, mas com medidas imediatas, né? Medidas essas, né, melhorar a saúde. Então o que a gente precisa trazer? O que a gente precisa fazer? Como a gente precisa nos adequar? E utilizar dessa criatividade e todo esse rol, né, de iniciativa privada, classe produtiva, os nossos produtores, políticas voltadas a ele, e atender a nossa população para que elas tenham ali um pouco mais de liberdade e condições de trabalho. Vereador, queria agradecer a sua entrevista, desejar sorte, né? Porque eu acho que são muitos desafios e cada vez mais quando eu converso com os políticos, eu me convenço de que o setor político ele tem que ser muito valorizado, porque todas as decisões partem dele. Então, assim, a sociedade passou por um momento muito difícil de desconfiança e até de agressividade com os políticos que as cidades e os estados têm. Mas a verdade é que a gente precisa, na verdade, escolher melhor os políticos e ter uma relação muito próxima com os políticos. A sociedade precisa construir isso para que a gente possa acreditar num futuro melhor. Eu não acredito no desenvolvimento e no crescimento da sociedade se a gente não tiver políticos atuando ali em conjunto com a vontade popular. A cidade, né, o estado, o país, ele é do povo, é da nossa população, né, seja ela com seu credo, sua crença, seu gênero, suas opções, né, e os políticos, eles precisam sempre se lembrar disso, que a gente precisa devolver para eles os impostos, nós precisamos devolver em trabalho, né, em saúde, em educação, em segurança, tudo aquilo que eles acreditam. Então, Boa Vista, ela é uma cidade pequena e que há pouco tempo ela não tinha pedintes em sinal, ela não tinha homicídios, ela não tinha latrocínio com tanta violência que vem acontecendo agora. Então, se nós não nos atentarmos a todos os problemas, daqui a pouco fica irreversível algumas coisas. Não, isso é interessante, porque não tinha mesmo, né? Era uma cidade muito tranquila. Eu estou falando porque eu peguei exatamente essa transição aqui e eu lembro claramente de que eu falava para todo mundo, cara, Boa Vista é uma cidade muito tranquila, 4 horas da tarde você vai caminhar ali e tal, tranquilo, toma um açaí, não sei o quê. De repente começou uma explosão, as praças sendo tomadas, muita gente, aquela coisa que a própria cidade não sabia como lidar com aquilo. Eu lembro que teve um momento em que taparam ali a bola ali próximo da rodoviária com os tapumes, que era para esconder as pessoas que ficavam ali dentro, porque realmente era um negócio muito complicado e isso se alastrou pela cidade, né? Sim, e agora a gente espera, né, desejo todas as sortes de bênção, que o nosso prefeito, né, ele tenha destreza, humildade e sabedoria para conduzir a coisa pública, né, que o governador do estado de Roraima, né, também tenha toda a disposição para transformar a vida das pessoas, né, que os políticos, os parlamentares, né, se encarreguem de cuidar das pessoas, obviamente cada um na sua esfera, que isso é importante, da representatividade diferenciada, ter a representatividade diferenciada, mas que no final a gente consiga cuidar das crianças, das mulheres, dos jovens, né, dos empresários, dos educadores, dos servidores públicos, das pessoas, dos mais velhos, dos indígenas, a gente consiga cuidar dos garimpeiros, que a gente consiga, né, cuidar de todas as pessoas, né, dentro do nosso estado, do nosso município,
e a gente consiga vencer como sociedade. Obrigado, vereador, mais uma vez.